o artigo 61, parágrafo 2º, no âmbito federal, o artigo 61, parágrafo 2º, exige pelo menos 1% do eleitorado nacional. O artigo 61, parágrafo 2º, exige pelo menos 1% do eleitorado nacional, captado em pelo menos 5 estados. Fala, galera, só um segundo, tá? Já vou começar com vocês. Um segundinho, estou terminando aqui com a galera aqui para dar um intervalo. Um segundo, fica na live, não sai não, tá? Estou falando de iniciativa popular. Estou terminando aqui a explicação e fazendo o ditado. Segura aí, fica na live. 5 estados, parênteses, ou 4 estados e o DF, ou 4 estados e o DF, e 4 estados e o DF, vírgula, com pelo menos 0,3%, com pelo menos 0,3% dos eleitores locais. Calma que eu já vou começar, fica na live. Ponto. Alcançados os quórums, o projeto de lei deve ser apreciado primeiro na Câmara. Parênteses, casa inicial. E somente após no Senado. Fecha parênteses, né? Casa inicial, fecha parênteses. E somente após no Senado. Parênteses, casa revisora. Parênteses, casa revisora. Matamos? Moçada, preste atenção aqui. Matamos a iniciativa popular. Pega essa cola, você do Brasil inteiro aí, pega a cola. Se for iniciativa popular no âmbito estadual, quem define o quórum? A legislação de cada estado. Se for iniciativa popular no âmbito municipal, qual é o percentual de assinaturas? 5%. E se for no âmbito federal, 1%. Do povo ou do eleitorado? Do eleitorado. Captado em um único estado? No mínimo 5 estados, ou 4 estados e o Distrito Federal. Cada uma das 5 bases, quantos eleitores locais no mínimo? 0,3%. Um projeto de lei de iniciativa popular pode falar sobre vários assuntos? A lei tem que ser uma lei específica. Quando for no âmbito federal, que é o único poder legislativo bicameral do Brasil, quebrando a regra do unicameralismo no Brasil, começa em que casa? Câmara ou Senado? E quem é a casa revisora? Galera do Piauí, ó, vou dizer para vocês serem testemunha, o Brasil inteiro testemunha. Vai ser 100% de aprovação aqui. Essa galera é foda! Essa galera é foda! Foda! Galera, intervalo de 20 minutos, ok? A gente volta às 5h10. 5h10 a gente recomeça, ok? Bom, pessoal, vocês do Brasil inteiro, galera do Periscope, do Bebel tem Teresina, um lugar lindo, um frio da porra aqui. Aqui só faz frio, né? Um calor humano, um calor da porra. O calor humano da galera é maior do que o calor que vem do sol, meu irmão. Tô feliz pra cacete aqui em Teresina. E eu vou começar com vocês agora um bate-papo sobre direito civil, processo civil. Nós vamos falar sobre direito administrativo e vamos fechar com direito constitucional e direito tributário. São 5 temas rápidos para a gente começar a partir de agora. A aluna do coach Exame de Ordem, Isa, está aqui. Galera do CO, Isadora, linda, nossa aluna do coach Exame de Ordem, está aqui em Teresina. Eu vou começar, fale comigo já. Você vai embora? Tá, eu assino. Volte, eu assino. Vamos lá, moçada, vou pedir a galera para parar os comentários agora. 0 comentários, tá certo? Ninguém comenta nada a partir de agora. Eu tenho poucos minutos para dar 5 dicas para vocês. Tenho que ser preciso, eficiente. Peço 2 favores. 0 comentários agora. 0 comentários. E vou pedir a galera para botar o dedinho aqui no contador e compartilhar a transmissão. Dedo no contador, compartilha a transmissão.
0 comentários a partir de agora, tudo bem? Vamos lá, estou começando. Anota aí. Defeitos do negócio jurídico, é o tema 64. Tema 64. Defeitos do negócio jurídico e requisitos do erro. Defeitos do negócio jurídico. Tema 66, obrigado, desculpe. Tema 66. Defeitos do negócio jurídico e requisitos do erro. Ok? Vamos lá, moçada. A gente já aprendeu em outras lives anteriores que o negócio jurídico pode ser anulado em razão dos defeitos. A gente já aprendeu que os defeitos do negócio jurídico são causas de anulabilidade. Tudo bem? Beleza. A gente já aprendeu que um dos defeitos do negócio jurídico é o erro. A gente sabe que os defeitos do negócio jurídico se dividem em 2 famílias: os vícios do consentimento e o vício social. Qual é o vício social? Fraude contra credores. Quais são os vícios da vontade, do consentimento? Erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. A gente já aprendeu que existem 6 defeitos do negócio jurídico: um vício social, a fraude contra credores, e 5 vícios do consentimento: erro, que é o que eu quero trabalhar agora aqui nessa dica, dolo, coação, lesão e estado de perigo, ok? Gente, para que um negócio jurídico possa ser invalidado por erro, o erro tem que ter 2 características cumulativas. Anote. Tem que ser um erro, anota aí, tem que ser um erro substancial, tem que ser um erro substancial, chamado também de essencial, substancial ou essencial, e tem que ser um erro cognoscível, com SC, cognoscível, de cognoscibilidade, conhecimento. Preste atenção, meu irmão, você só vai marcar verdadeiro na questão de prova para dizer que o negócio jurídico será anulado em razão de erro, se esse erro for um erro essencial, substancial e cognoscível. Eu vou explicar. Já note, por favor, que no atual direito civil não se exige mais que o erro seja excusável. A excusabilidade não é mais considerada um requisito para permitir a invalidação do negócio jurídico por erro. Então, devagarzinho, anote. Só se anula negócio jurídico por erro se o erro for essencial, também chamado substancial, e cognoscível, conhecido pela outra parte. Não é mais necessário que o erro seja excusável. É dizer, anote, mesmo que se trate de um erro inexcusável, mesmo que se trate de um erro injustificável, imperdoável, inexcusável, ainda assim se pode anular o negócio jurídico, se esse erro foi substancial e cognoscível. O que eu quero te dizer é que é irrelevante atualmente perquirir avaliar se o erro era excusável ou inexcusável, desculpável ou indesculpável, compreensível ou intolerável. Foda-se. Eu não quero saber se dava para o cara perceber que ele estava errando. Foda-se, a boa-fé esquece isso. A boa-fé ignora a excusabilidade. Eu quero saber o seguinte, meu irmão: esse erro era decisivo, ele era substancial, ele era essencial, ele era cognoscível, a outra parte conheceu, ela percebeu que o declarante estava errando e se aproveitou. Se o erro era substancial e cognoscível, cabe ao prejudicado que emitiu a sua vontade em erro arguir sim a anulabilidade do negócio jurídico. O que é que na petição inicial o autor da ação anulatória do negócio jurídico tem que provar? Que o erro era substancial, que o negócio jurídico não seria feito se não fosse o erro, que o negócio jurídico só foi feito por causa do erro. Se eu tivesse a percepção da realidade, eu não faria o negócio. Esse erro foi decisivo, ele foi essencial para a formação do negócio. Se eu percebesse que a realidade não era essa, que eu distorcidamente compreendi, eu não faria o negócio independente do erro. Então o erro não é um erro acidental, o erro é substancial, o erro é essencial. E numa ação anulatória de negócio jurídico, numa ação desconstitutiva de negócio jurídico, quando a causa de pedir é erro, o autor da ação, cara, ele tem que provar
que ele agiu em erro substancial, ele tem que provar excelência. Se eu soubesse da verdade, eu não teria feito o negócio. Porque se o réu disser excelência, realmente ele agiu em erro, eu percebi que ele estava em erro, mas ele faria a porra do negócio do mesmo jeito. O erro foi um mero acidente. Ele ia fazer o negócio vendo a realidade como eu demonstrei maquiadamente, ou como ela realmente é. Ele ia fazer o negócio do mesmo jeito. Então isso não mudou a vontade dele. Ele faria o negócio, então não invalide o negócio. Então o autor da ação tem que provar que o erro era substancial, quer dizer, que o erro era essencial e cognoscível. O que é que ele tem que provar? Que o declaratário percebeu que ele estava em erro e se aproveitou silenciando e deixando o negócio jurídico ser feito, sabendo que o declarante estava em erro. Então o ônus probando do declarante, o ônus probando daquele negociante que emitiu uma vontade em erro e vai ajuizar uma ação para tentar anular o negócio, alegando que só fez o negócio em erro, ele tem que provar que o erro foi substancial e cognoscível. O que é que ele tem que provar então? Que se não fosse esse erro, ele não teria feito o negócio. O erro foi decisivo, ele só fez o negócio porque ele se confundiu e que a outra parte percebeu. Eu vou lhe dar o exemplo, ok? Eu vou lhe dar o exemplo, assim, aquele exemplo bizarro, aquele exemplo cafona, que está em todos os livros de direito civil. Está em todos os manuais de civil, porque é o exemplo que estava lá nas compilações de Justiniano. E aí todo mundo cita. O famoso exemplo dos candelabros prateados, que não eram candelabros de prata. Quem nunca ouviu esse exemplo na faculdade, né? Puta que pariu, né? Então vamos lá. Eu, Pedro Barreto, sou um colecionador de pratas, de pratarias. E então, não sou, tá? Para você não ficar botando olho grande em mim e tentar me sequestrar. Não sou, é só um exemplo, tá? Imagine que eu chego numa loja que vende metais, olho na vitrine um candelabro bonito, viro para o vendedor e falo: você pode me vender esse candelabro de prata? Porque eu coleciono prata. O vendedor sabe que não é de prata, é prateado. Aí ele pensa: eu quero vender, quero bater minha meta de venda, ganhar minha comissão. Ele cala, não me fala que o candelabro é prateado e me deixa comprar o candelabro. Quando eu chego em casa, que boto o candelabro contra a luz e arranho ele com o dedo, eu percebo que ele é prateado e não de prata. Ele é folheado, não é de prata chumbada. Me pergunto, para mim, era imprescindível que fosse de prata e não prateado? Era. Eu faria um negócio jurídico se eu soubesse que era prateado? Não. Então essa visão equivocada interfere na minha decisão de fazer o negócio? Interfere, ela é essencial. Ter a noção exata da realidade é essencial. Se eu dissesse para você: maluco, eu ia comprar o candelabro mesmo que fosse prateado, porque ele era bonito, então o meu erro não interferiria na formação do negócio. Eu compraria o negócio mesmo sendo prateado, até porque o preço estava bom. Então não anularia o negócio. Por que eu vou poder anular aqui? Porque o erro foi essencial e, além de ser um erro essencial, preste atenção, eu dei a chance ao vendedor de saber que eu estava errando. Então eu disse: seu vendedor, o senhor pode me vender esse candelabro de prata? Porra, ele teve cognição, conhecimento de que eu estou em erro e silenciou para se aproveitar, para bater a meta dele fazendo a venda e ganhar a comissão. Então esse negócio jurídico está com uma situação em que o declarante agiu em erro, ele percebeu a realidade de uma maneira diferente de como ela realmente é, e ao declarar uma vontade equivocada, pensando que o candelabro era de prata, o declaratário que fez o negócio com ele percebeu que ele estava em erro e se aproveitou. Então eu tenho um erro essencial e cognoscível. Vocês entendem? Aí talvez você diga: mas bebê, se você é um colecionador de pratas, desculpe, um colecionador de pratas não pode confundir prata com prateado. Isso é inexcusável. Foda-se. Ele percebeu que eu estava em erro. Então é irrelevante se o meu erro é infantil, se o meu erro é imperdoável, se ele é grosseiro. O fato de ser um erro inexcusável é irrelevante. Eu não preciso mais do requisito do Código Velho, do Código Bevilacquiano, da excusabilidade para possibilitar a invalidação por erro. Então, na tua prova, brother, caiu uma questão de parte geral, defeitos do negócio jurídico, erro como causa patente, erro como causa de pedir, na ação anulatória de negócio jurídico. O que é que o autor da ação, o negociante, declarante que declarou a vontade em erro, o que é que ele tem que provar? Que o erro era substancial e cognoscível, sendo desnecessário provar que o erro era
excusável, compreensível, desculpável. A excusabilidade é irrelevante. Eu posso anular negócio jurídico, mesmo que o erro seja inexcusável. Tudo bem, meus amados? Então, esse foi o nosso tema 66, ok? Eu vou para o tema 67 com vocês, processo civil. Tema 67, processo civil. Recurso de apelação e recurso ordinário constitucional em face de sentença. Anota aí, meu irmão, 67, processo civil. 67, processo civil. Apelação e recurso ordinário em face de sentença. Juízo de admissibilidade. Apelação e recurso ordinário em face de sentença. Juízo de admissibilidade. Galerinha, esse tema está derrubando geral em prova desde que o CPC entrou em vigência. Esse tema do juízo de admissibilidade em apelação e em ROC em face de sentença está derrubando geral. O vagabundo está caindo, tomando mãozada na cara da banca, porque o nego não está estudando a porra do novo CPC. Então preste atenção, que eu ensino essa porra para você aqui, ó, visu aqui quentíssimo. No CPC de 73, no CPC antigo, quando o autor ou o réu, quando a parte vinha interpor a apelação em face da sentença, ou se fosse o caso do ROC, naqueles dois casos que da sentença não cabe apelação, cabe ROC, eu digo no final, o ROC em face da sentença, quando o recorrente vinha fazer a apelação em face da sentença, vinha fazer o ROC em face da sentença, todo mundo presta atenção, se liga. No Código Velho, eu fazia a interposição da apelação, eu fazia a interposição do ROC em face da sentença, e eu tinha que pedir ao próprio juiz sentenciante que fizesse o juízo positivo de admissibilidade. E era o próprio juiz prolator da sentença que tinha a competência para fazer o juízo originário de admissibilidade, e esse juiz tinha o poder de não admitir o meu recurso e dizer: não conheço do recurso. Não conheço do recurso porque falta obediência a um dos requisitos de admissibilidade. Preste atenção, porque isso está despencando em prova, e se cair na sua prova, eu vou lhe dizer, viu o que eu falei? No CPC antigo tinha algo que mudou para o CPC atual. O que é que era no CPC antigo? Quando eu, PB, autor de uma ação que foi julgada improcedente na primeira instância, o juiz sentenciou pela improcedência, e eu ia fazer um recurso de apelação, ou quando era o caso, para ao invés de ser apelação, ser ROC, eu ia fazer o recurso ordinário constitucional em face da sentença. Quando eu ia fazer a apelação e o ROC, tá se escondendo, neném. Ah, garotinho. Quando eu ia fazer a apelação ou o ROC em face da sentença, eu tinha que fazer, na minha primeira petição, na folha de rosto, dirigida ao juiz sentenciante, o juiz prolator da sentença que eu estou impugnando, eu tinha que, na folha de rosto, pedir a esse juiz que admitisse o recurso. E galera, se o juiz não admitia a minha apelação, se o juiz não admitia o meu ROC, ele não mandava subir, ele não mandava a minha apelação para o TJ, para o TRF, não mandava meu ROC, ora para o STJ quando era o caso, ora para o STF quando era o caso. Então o juiz no CPC antigo, ele tinha o poder de não admitir a apelação, de não admitir o ROC em face da sentença, ok? Eu vou te lembrar já já quais são os dois casos que da sentença o recurso não é apelação, é recurso ordinário constitucional, é ROC. Isso também por si só já é um tema que quebra vagabundo em prova. Tem dois casos que da sentença não é apelação, o recurso é o ROC, um caso é para o STF e um é para o STJ. Então, no CPC antigo, quando eu fazia a apelação em face da sentença, o ROC em face da sentença, eu tinha que pedir ao juiz para admitir o recurso. O CPC antigo dava ao juiz o poder de dizer: não conheço do recurso, não encaminho os autos para o tribunal. No CPC atual, foi retirado do juiz esse poder. O juiz não tem mais o poder de fazer o juízo de admissibilidade. O juiz é obrigado a encaminhar o recurso para o tribunal, independentemente de admissibilidade. Se eu apelo de uma sentença numa vara civil,
na vara de fazenda ou em qualquer que seja a vara, especializada ou vara única, se eu apelo da sentença, o juiz é obrigado a encaminhar o processo com a minha apelação para o TJ, se for na federal, para o TRF, independentemente de eu ter respeitado ou não os requisitos de admissibilidade. Quem vai fazer o juízo de admissibilidade é o próprio tribunal e não mais o juiz. O juiz é obrigado a encaminhar o meu recurso com os autos para o tribunal. Então filtre aqui. PB fez uma apelação intempestiva fora dos 15 dias. PB fez uma apelação com recolhimento indevido de preparo. PB fez uma apelação, mas tinha ocorrido um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, desistência, aceitação ou renúncia. PB não respeitou os requisitos de admissibilidade. O que é que o juiz faz com a minha apelação? Recebe, abre vistas ao apelado para juntar as contrarrazões e, independente de qualquer juízo de admissibilidade, encaminha os autos com o meu recurso, com as contrarrazões, para o tribunal. O tribunal é quem faz o juízo de admissibilidade, ok? Então, o que é que eu estou pedindo a você? Que na prova, marque na questão a letrinha que diz que o juiz, prolator da sentença, não tem mais competência para fazer juízo de admissibilidade da apelação ou do ROC em face de sentença. Interposto o ROC nos dois casos que cabe ROC em face de sentença, o juiz recebe o ROC, abre para o recorrido junto às contrarrazões e encaminha o ROC, ora para o STJ, ora para o STF. Recebida a apelação em face de sentença, o juiz pega essa apelação e encaminha para o TJ, para o TRF. Quem é que faz juízo de admissibilidade na apelação? TJ e TRF. Quem é que fazia no CPC antigo? O juiz. Quem é que faz juízo de admissibilidade do ROC em face de sentença? Ou o STF ou o STJ. Quem é que fazia no CPC antigo? O juiz prolator da sentença. Quais são os dois casos que cabe ROC em face de sentença? E se você na prova disser que de sentença é apelação, nesses casos você erra a questão. Quais são os dois casos que da sentença não cabe apelação? Primeiro, um juiz federal, numa vara criminal federal, julgando numa ação penal uma acusação ao réu de suposta prática de crime político. Se eu tenho um processo penal em que o objeto da ação penal é uma acusação por uma suposta prática de crime político, da decisão do juiz federal que julga o crime político, não cabe apelação criminal. Seja uma decisão condenatória ao acusado, seja uma decisão absolutória do acusado, quem vier a recorrer, seja o acusado condenado, seja o MP, diante da decisão absolutória, não faz apelação criminal para o TRF, é ROC para o Supremo. O segundo grau de jurisdição será dado direto no Supremo e não no TRF. A ação penal em que se está acusando certa pessoa de suposta prática de crime político só tem 2 graus de jurisdição. O primeiro, dado por juiz federal, o segundo, pelo STF. O TRF não atua nesses processos penais. Então, se cai na sua prova, a ação penal, acusou-se certa pessoa de prática de crime político, de quem é a competência para o primeiro grau de jurisdição, de quem é a competência originária para a ação penal na acusação de suposta prática de crime político, juiz federal. É crime de natureza federal. Artigo 109, inciso 4 da Constituição. Artigo 109, inciso 4 da Constituição. Quem julga o crime político é juiz federal, não é crime da Justiça Estadual, ok? Se o juiz federal julgou o crime político e condenou ou absolveu, qual é o recurso em face da sentença do juiz criminal federal? Não é apelação, não é résia, não é porra nenhuma. É ROC pro Supremo. Faz a primeira petição do ROC, folha de rosto, para o juiz criminal. Segunda petição, folha das razões recursais, para o Supremo. E quem faz a admissibilidade? O Supremo. O juiz criminal encaminha o ROC para o STF, independentemente de admissibilidade. Qual é o segundo ROC em face de sentença? Juiz federal julgando conflito internacional
em que de um lado do processo está um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, e do outro lado está um município brasileiro ou uma pessoa domiciliada ou residente no Brasil. Se uma pessoa, qualquer que seja ela, física ou jurídica, brasileira ou não, se uma pessoa é domiciliada, é residente no Brasil e quer processar um outro país, quer processar um organismo internacional, quem julga é juiz federal. Se um município brasileiro, o município de Teresina, onde estou nesse momento, quer processar um Estado estrangeiro ou um organismo internacional, quem julga é juiz federal. Se um Estado estrangeiro ou um organismo internacional quiserem processar um município brasileiro ou uma pessoa domiciliada e residente no Brasil, quem julga é juiz federal. O artigo 109, inciso 2 da Constituição, o artigo 109, inciso 2 da Constituição, diz que compete a juiz federal processar e julgar os conflitos internacionais em que as partes são, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, município brasileiro ou pessoa domiciliada residente no Brasil. Nesses processos de competência originária de juiz federal, não cabe apelação da sentença. Se apelar, se fudeu, erra a questão. É ROC para o STJ. Esse ROC que vai levar o processo para o STJ, segundo grau de jurisdição no STJ, a admissibilidade é feita pelo STJ e não mais pelo juiz federal. Então, a gente vai dizer que quando houver conflito internacional entre Estado estrangeiro ou organismo internacional litigando contra município brasileiro ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil, o processo julgado ali por juiz federal, a sentença é atacável por ROC e não por apelação. Esse ROC vai para o STJ, não vai para o STF. ROC de sentença para o STF é no processo penal julgando crime político. Esse ROC vai para o STJ, ok? Estamos juntos. Presta atenção agora para brocar em alto estilo. Quem é que faz a admissibilidade do ROC em face de sentença? Quem é que faz a admissibilidade do ROC em face de sentença? STF, STJ. O juiz federal não faz mais a admissibilidade. Quem faz a admissibilidade de apelação em face de sentença? TJ, TRF. O juiz não faz mais a admissibilidade. Isso é uma mudança no novo CPC. Tudo bem? Anotem rapidamente os dispositivos. Bom, anotem os artigos importantes. Em primeiro lugar, a regra é que de sentença cabe apelação, ok? Artigo 1009 do CPC. Artigo 1009 do CPC, de sentença cabe apelação, ok? 1009 do CPC, de sentença cabe apelação. Essa regra do 1009 é afastada em diversas situações. Duas delas para os dois casos de cabimento de ROC, ora aqui listados, ok? De sentença podem caber 7 recursos. Por exemplo, apelação. A regra é a apelação. De sentença, se for enjuizado, é recurso nominado. De sentença na Justiça do Trabalho, é recurso ordinário. De sentença e execução fiscal dentro da alçada, é embargos infringentes de alçada. De sentença que julgou embargos infringentes de alçada, pode caber recurso extraordinário. Súmula 640 do Supremo. Nem sempre de sentença é apelação. Mas o artigo que determina a regra que de sentença e apelação é o 1009 do CPC. O artigo que diz que da sentença que julgou o conflito internacional entre Estado estrangeiro ou organismo internacional, litigando com o município brasileiro ou pessoa domiciliada residente no Brasil. O artigo que diz que dessa sentença é ROC para o STJ, anote por favor. Constituição, artigo 105, inciso 2, 105, inciso 2, a linha C. A Constituição determina que cabe ao STJ julgar em recurso ordinário esses conflitos internacionais. 105, inciso 2, a linha C, ROC para o STJ, ok? Bom, o artigo da Constituição, que vai dizer que é o Supremo que julga o ROC em face da sentença penal do juiz federal que julgou a ação em que se acusou alguém por crime político. O artigo da Constituição, que vai dizer que compete ao STF julgar em recurso ordinário, é o artigo 102, inciso 2, 102, inciso 2, a linha B, B de bola, B de Bahia, B de brocar na prova, meu irmão, brocar para cima da banca, 102, 2 bola, ok? Então, os dois artigos da Constituição que dão o cabimento do ROC em face de sentença são esses. Artigo 105, inciso 2, a linha C, ROC para o STJ. Artigo 102, inciso 2, B de bola,
ROC para o STF. No CPC, o ROC é disciplinado em 2 artigos. No CPC, o ROC é disciplinado nos artigos 1027 e 1028. 1027 e 1028. Tudo bem? Estamos juntos? Maravilha. Moçada, essas eram as dicas rápidas do tema 67. Tema 67, admissibilidade de apelação e ROC em face de sentença e o novo CPC. Maravilha? Maravilha. Para que a gente termine rapidamente aqui agora, anote aí para eu encerrar com vocês com o tema 68. Eu faço os temas 69 e 70 do aeroporto. Daqui a pouco eu encerro aqui em Teresina e pego o voo para Fortaleza. Amanhã eu estou no curso Júris, com a galera do curso Júris. Já temos 400 inscritos na aula. Aquela porra amanhã vai ser o caldeirão. Quero ver o caldeirão amanhã em Fortaleza. Depois saio de Fortaleza e embarco para o Rio de Janeiro. De noite amanhã estarei no outro caldeirão, a Ilha do Urubu, torcendo pro Mengão, para a gente espancar a porcalhada. E aí, quinta-feira tem o aulão ao vivo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já com quase 1000 inscritos, vai bombar no Rio de Janeiro quinta-feira, ao vivo para todo o Brasil, de 9 da manhã a 9 da noite, 12 horas com PB. Eu quero ver vocês aguentarem, meu irmão. Quero ver essa galera aqui do Periscope aguentar 12 horas seguidas com PB, de 9 da manhã a 9 da noite, enduro com PB. Quero ver quem vai segurar o triatlo comigo quinta-feira, de 9 da manhã a 9 da noite. Quando eu falo para vocês que eu tenho energia de 80 cavalos, vocês não acreditam, né? Quero ver quinta-feira quem vai segurar a peteca comigo. Vamos lá, para encerrar, tema 68, último, direito administrativo, tema 68, último, rápido, 1 minuto, bora, rápido, que acabou meu intervalo aqui. Estou com 2 minutos para acabar o intervalo. Direito administrativo, atos administrativos, atos administrativos, elementos vinculados e elementos discricionários. Direito administrativo, ato administrativo, elementos vinculados e elementos discricionários. Anota que essa porra cai toda hora na prova. Anota, vamos lá. Direito administrativo, ato administrativo, elemento vinculado e elemento discricionário. Moçada, existem 2 tipos de atos administrativos: os atos vinculados e os atos discricionários. Prestem atenção. Qual é a diferença de um ato vinculado para um ato discricionário? Lembre que o ato administrativo é a via através da qual a administração manifesta unilateralmente a sua vontade. Ato administrativo, você encontra em qualquer doutrina, é a manifestação unilateral de vontade da administração pública. Diria-se aqui entre nós estivesse agora o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O ato administrativo é o meio que o ordenamento jurídico encontrou para que a administração pública, de forma pessoal, unilateral, se manifeste, e impessoal, unilateral, se manifeste, exteriorizando a sua vontade. Existem 2 tipos de atos administrativos: os atos vinculados e os atos discricionários. Ato vinculado é aquele que é praticado na condução do poder vinculado. Ato discricionário é aquele que se pratica no exercício do poder discricionário. O que é um ato vinculado? Ato vinculado é aquele que, quando a administração pratica, a lei não dá ao agente público, a lei não dá ao administrador a liberdade de escolher quaisquer possibilidades dentre os elementos do ato. Ato vinculado é aquele que a administração pública é obrigada pela lei a respeitar o que a lei prescreve nos 5 elementos do ato. Ato vinculado é aquele que a lei olha para a gente e diz: faça desse jeito, não lhe dou escolha, não lhe dou mobilidade decisória. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto estão definidos na lei, impostos pela lei. O agente público, na prática do ato vinculado, ele não pode escolher nada, ele cumpre o que está na lei. A lei não dá ao agente a mobilidade optativa, decisória, ele não tem escolhas. Poder vinculado, haja nos termos da lei. Os 5 elementos do ato estão definidos pela lei: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Há outro passo. O que é o ato discricionário? É aquele ato em que a lei concede ao agente a liberdade de escolher
a mais oportuna e conveniente opção, dentre duas ou mais que se revelam cabíveis em 2 elementos do ato. E é isso que vocês não podem errar. Quais são os 2 elementos do ato administrativo discricionário, em que a lei faculta ao agente público escolher qual é a decisão que deve ser tomada, quando 2 ou mais se revelam possíveis? Quais são os 2 elementos, dentre os 5 elementos estruturantes do ato administrativo, que são os elementos que a lei permite ao agente público escolher a melhor decisão, dentre 2 ou mais que são cabíveis, escolha que deve ser tomada com base no princípio da supremacia do interesse público, motivo e objeto? Quais são os elementos discricionários de um ato discricionário? Motivo e objeto. Olha o telefone, olha o poder discricionário, telefonando para o agente público. Alô? Disque mob, disque mob, disque mob, disque mob, disque mob. Discricionariedade é motivo e objeto. Mob, disque mob. O poder discricionário ligou para o agente público e disse: alô? Aqui é do disque mob. Discricionariedade, motivo e objeto. Então cai na prova. Quais são os elementos discricionários do ato administrativo discricionário? Motivo e objeto. Ah, professor, você quer me dizer que no ato discricionário competência, finalidade e forma são elementos vinculados? Sempre, em qualquer ato. Olhe para mim. Qual a diferença de ato vinculado e ato discricionário? No ato vinculado, os 5 elementos são vinculados. Confi for mob, competência, finalidade e forma, motivo e objeto. E no ato discricionário, 3 elementos são vinculados, cara. 3 elementos são vinculados no ato discricionário, porra. É isso que derruba vagabundo em prova. Competência, finalidade e forma, confi for, é sempre vinculado. O que é discricionário no ato discricionário? Motivo e objeto. Então, quando a gente fala do poder discricionário, quando a gente fala da prática de atos discricionários, a gente está dizendo que a lei concede ao agente público a liberdade de escolher o que é mais oportuno e conveniente com base no princípio da supremacia do interesse público, no motivo e no objeto, não na competência, na finalidade e na forma. Tudo bem, meus amados? Essas eram as considerações sobre o tema 68. Então vamos lá, resumindo para encerrar a live, e eu faço 69 e 70 do aeroporto, ok? Para a gente fechar. Tema 67, tema 66 foi o quê? Erro como causa de anulação dos negócios jurídicos. O que é que o autor da ação anulatória tem que provar quando ajuiza uma ação anulatória de negócio jurídico, tendo como causa de pedir, defeito do negócio jurídico, vício de consentimento, erro? O que é que ele tem que provar? Cognoscibilidade e essencialidade. O que é que no atual Código Civil ele não precisa mais provar que se exigia no Código de Bevilacqua? Excusabilidade. Então lembre, você vai marcar a letrinha na prova de civil que disser que para anular o negócio jurídico o erro tem que ser essencial, também chamado substancial, e cognoscível, sendo irrelevante se ele era ou não era excusável, ok? Prazo decadencial de 4 anos, artigo 178 do Código Civil. E CPC, prova de processo. O que é que mudou do CPC atual do CPC anterior? Nas apelações em face de sentença, nos ROCs em face de sentença, não cabe mais ao juiz sentenciante fazer o juízo de admissibilidade. O juiz é obrigado a encaminhar o recurso e o processo para o tribunal, a quem incumbe no CPC atual fazer a admissibilidade. Estamos juntos? Por fim, quais são os elementos discricionários do ato administrativo discricionário? Disque, mob, motivo e objeto. No ato discricionário, 3 elementos são vinculados: competência, finalidade e forma. E nos atos vinculados, os 5 elementos são vinculados: com, e, for, mob. Beleza, galera? É só um pouquinho desse pequenino conhecimento que o PB acumulou nesses anos todos. Valeu? Mais tarde, do aeroporto, a gente conversa. Eu entro com direitos humanos, CDC, internacional, tributário e constitucional com vocês. Podem confiar, na prova passada a gente fechou 27 questões aqui. Minha meta é fechar 30 e eu prometi a vocês eu vou chegar lá, tá certo? Se eu não fechar essas 30, eu vou ficar muito frustrado. Então, até sábado, eu prometo a vocês que eu vou dar o meu melhor para garantir 30 questões para vocês aqui no PSCO. Tamo junto? Beijo, até mais tarde no aeroporto. Valeu? Quer passar no AB?